Olá, meu nome é Murilo Dorf Gerber e eu sou Deto 3. O meu livro é Socorro, caí dentro de um videogame Missão Invisível. A editora é Shakespeare e o autor é Justin Bryan. Os nossos protagonistas são Jesse, que é o qual está na capa, e Eric, que é um amigo dele. E os antagonistas são as pessoas que aparecem, que vão batalhar, digamos assim, com ele pela história. E agora vamos para a história. A história começa com o Eric apresentando um jogo de celular para Jesse. Jesse fala que vai instalar. Naquela noite, ele instala e assim que ele inicia e aperta para começar a jogar, ele é sugado para dentro do celular, entrando dentro do jogo. Após ele entrar dentro do jogo, ele vive dentro dele como se tudo o que acontecesse só ele visse, como se ele realmente estivesse dentro do jogo. Ninguém que estava ali fora via ele, era como se ele tivesse sumido. Se alguém pegasse o celular e entrasse dentro do jogo, com a câmera, olhasse, pois o jogo é muito parecido com um jogo bem famoso, que é Pokémon GO. Que o conceito é você procurar caçar monstros, né, que são ali, e capturar eles como se fosse um cubo azul que diz o livro. E daí, a partir disso, eles vão ser seu, você pode ganhar em batalhas contra outros monstros e outras pessoas. Então, se alguém abrir e olhar a câmera, ele vai conseguir ver Jesse, que é o nosso protagonista que está aqui na capa. Se não, não. Aí ele ficou invisível, é como se ele só tivesse sumido. A partir disso, ele começa como se fosse o tutorial do jogo. Assim que ele sai de casa, porque dentro da casa deles tem vários monstros, como se fosse um mini macaco e alguns ratos, coisas que não tinha e bem monstrengos. Ele sai pra fora e lá começa o tutorial. Tem só uma pessoa aqui ali, que seria acho que o NPC do jogo, né, que ele entrou dentro, e começa a ensinar pra ele como que joga, o que tem que fazer, por que você captura os monstros, e vai ensinando pra ele. Assim que ele aprende, ele decide conversar com o amigo Eric, dele, que está indo pra escola, porque é uma manhã de segunda. Aí, enquanto ele está indo pro ônibus, pra onde Eric vai, ele avista Eric, esperando o Jesse. Quando o Jesse chega para falar com Eric, Eric não vê ele, pois ele está dentro do jogo, ele não tá ali na real. Ali é como se ele estivesse olhando com a câmera, então ninguém ali vê ele, apenas ele vê as pessoas. Então Eric entra normalmente no ônibus e Jesse vai atrás. Enquanto o Jesse está lá, ele começa a dar um monte de sinal para Eric entrar dentro do jogo para conseguir ver ele. E Eric começa a jogar vários jogos e faz uma referência com Candy Crush nesse momento. Então Eric decide entrar no jogo, que foi que o Jesse foi sugado. E quando o Eric entra, ele liga a câmera para capturar monstros e ele acaba vendo o Jesse. Só que quando ele sai do celular e olha de verdade, sem ser pelo celular, ele não vê Jesse. E quando ele olha pelo celular, ele vê Jesse. E daí eles começam a se perguntar. Eric pergunta pra Jesse o que aconteceu e Jesse fala que foi sugado igual da última vez, porque esse aqui é o segundo livro. Então Eric começa a dar muita risada e fala que esse jogo é muito difícil. E que se ele perder, ele poderia nunca mais conseguir sair desse jogo. Então ele tinha que concluir o tutorial, que ele tá quase concluído. E ele tinha que batalhar com pessoas e fazer missões que o livro propõe para ele, que o jogo, né, propõe para ele. Aí enquanto ele está tentando ver se Eric sabe alguma coisa para ele fazer, ele decide terminar de completar o tutorial. Assim que o ônibus para e chega na escola, o tutorial fala que é para ele capturar um monstro com um cubo azul que o NPC, né, que é a pessoa lá, falou para ele capturar como se fosse uma Pokébola do Pokémon. Quando ele vai lá para capturar, ele joga lá e captura um bichinho. E assim que ele captura esse bicho, ele decide fazer as missões de batalha. Que ele precisa concluir missões para conseguir continuar avançando no jogo e conseguir sair de lá. Ele joga, vai batalha, tudo mais. Só que chega um momento em que ele está com os bichos fracos e vai numa batalha contra uma pessoa da escola dele que não gostava dele. Então ela pega os bichos mais fortes que ele tem e vai uma batalha contra Jesse. Então Jesse assim começa a batalha dele, eles começam a batalhar, Jesse tá quase perdendo. Então por um milagre, como ele é o protagonista, ele vence, é o poder do protagonismo. Enquanto isso, e se ele perdesse ia lascar tudo, porque né, ele não pode perder, senão ele vai ficar preso ali no jogo para sempre. Eric fala que ele está indo muito bem. Então, Jesse tenta capturar um dos monstros ali, que seria
um dos mais fortes, que é esse monstro aqui que aparece aqui na capa. E quando ele vai para capturar o monstro, ele começa a fugir porque ele só tinha capturado até aí monstros que eram mais pacíficos, ou seja, se ele chegasse perto não o atacava. Só que quando ele chegou perto desse monstro, como normalmente, como todos os outros, chegando perto de boa, esse monstro começou a querer atacar ele. E ele percebeu que ele tinha uma barra de vida. Se ele perdesse essa barra de vida, ele também ganhava um game over. E com um game over, ele nunca mais conseguiria sair daquele jogo. Ele não queria ficar lá preso para sempre. Então ele começa a jogar, começa a batalhar, nananã, e depois de um bom tempo ele finalmente consegue capturar esse monstro. E agora ele só precisa ganhar mais uma batalha que ele consegue vencer e passar e voltar para sua vida comum, sua rotinária. Uma coisa que o livro não explica é o porquê que ele é sugado para dentro do videogame. Ele só é sugado, isso é bem estranho. Então ele vai lá e começa a procurar uma pessoa para batalhar. Só que como em todas essas batalhas que ele fez durante o livro, ele foi upando de nível. E agora mais pessoas com um nível mais alto ele só pode batalhar. Tem uma pessoa que só seja do mesmo nível que ele, ou num nível parecido, pode batalhar com ele. Senão, não pode. Então ele começa a procurar, só que não existe ninguém mais fraco ali. Então ele vai ter que batalhar com alguém forte que o jogo chama como se fosse um chefão. Um chefão seria um bicho muito forte de um jogo, que seria o final. Então se ele derrotasse ele finalmente iria conseguir sair. Aí quando ele foi lá, ele começou a batalhar. Ele tava quase perdendo. Ele já tinha perdido todos os monstros dele, pacíficos, e só sobrava esse daqui que ele capturou. Quando ele jogou o Pokémon para a batalha, eles começaram a batalhar e depois de muito esforço mesmo, ele conseguiu vencer. E nessa que ele conseguiu vencer, apareceu que ele ganhou um troféu, tudo mais. O Eric comemorou com ele, eles ficaram muito felizes. Após isso, ele voltou para casa dele e ele não sabia se ele já tinha saído ou não do jogo. Até que ele descobriu que ele precisava fazer uma missão de capturar um monstro como se fosse um monstro muito raro, muito difícil de conseguir pegar ali pelaquele lugar. Então ele vai lá, procura esse monstro, e nada. Mas ele vê uma pessoa que tem ela, que é o Eric. Ele não sabia que aquele monstro era lendário e ele precisava. Aí os dois começam a enrolar, falando se vão fazer aquela troca ou não, mas então o Jess fala que precisa para poder sair de lá. E Eric vai lá e troca com ele e ele finalmente sai do jogo. E basicamente essa é a história. Eu não gostei muito do livro, honestamente. Eu achei que ele é legal, mas ele fazia muita piadas, muito corte, muita baboseira, coisa que não agregava em nada à história, contando sobre a vida de alguns personagens que nunca mais apareciam no livro. Honestamente, eu não recomendaria para ninguém esse livro. É um livro interessante de se ler? Mas não sei se vale a pena. Eu acho que um pouco que eu li do primeiro livro é 1000 vezes melhor do que esse daí. Até porque ele é só contando como se fosse um jogo que já existe, Pokémon GO. Que ele literalmente faz a mesma coisa que é pra fazer no Pokémon GO, ele não faz nada de diferente. Então, fica aí. Eu não gostei muito do livro e obrigado por assistir. Tchau!